Sim. Simone? Oi. Eu perdi um pouquinho da que vocês estavam falando. É para falar depois, né, da apresentação, no caso? Isso. Já está gravando, tá? Tá bem. Tá. Quando for para começar, você fala, viu, professora? Já pode começar a fazer a apresentação, Diana. Já está gravando. Então tá. Bem, boa tarde a todos do grupo de pesquisa em Educação e Sociedade, Sujeitos e Práticas Educativas. Nós somos alunos do grupo de pesquisa, meu nome é Diana, doutoranda, e o meu colega que vai apresentar se chama Ícaro, mestrando. Nós vamos apresentar em conjunto. O livro Educação em 4 Dimensões, as competências que os estudantes precisam ter para atingir o sucesso. Os autores desse livro, pode falar, por favor, colega? São 3 autores, tem o Charles Friedel, a Maya Bialik e o Bernie Trilling. Muito bem, vamos falar um pouco sobre cada um. O professor Charles, ele é professor de Harvard, do Instituto de Tecnologia, como é que fala? Instituto de Tecnologia, MIT. Isso. Ele criou a proposta de educação em 4 dimensões, que é uma reforma do currículo, tanto de ensino fundamental quanto do ensino médio, chama-se 4 dimensões, né? A outra autora, ela é de San Diego, ela é uma atriz e também PhD, tornou-se PhD em neurociência. E o outro autor, ele é da Califórnia e é fundador, né, do CEL, Conselheiros de Aprendizagem do Século XXI. O que eu achei interessante é que cada um tem uma especialidade, né? Um é professor em Harvard, o outro autor, ele é um empresário, trabalha nessa área mais a questão de empresarial, e a outra autora, ela trabalha mais com a questão de apesar de ser neurocientista, mas ela é autora e é atriz, trabalha mais com a questão sensitiva, né? E eles se juntaram, então, para escrever esse livro. E eu vou apresentar ao final um vídeo que fala sobre essa proposta do redesenho de currículo, que é a proposta que o professor está propondo, né? Proposta que está propondo, ficou lindo isso, né? Mas vocês entenderam. E eu trouxe para iniciar a tela onde a gente fala, né? Nós estamos trazendo aqui o que os alunos deveriam aprender para o século XXI. Justamente que mostra os principais jogadores globais. Eu achei interessante trazer logo no início, para que a gente vá pensando e refletindo um pouco sobre essas palavras que aparecem nessa proposta desse livro, né? A questão o que os alunos deveriam aprender para o século XXI e os principais jogadores globais. Então, aparecem aí as organizações internacionais, como a Unesco, a Organização Econômica, né, de Desenvolvimento, o Banco Mundial, aparece também algumas instituições acadêmicas, como nós já falamos, inclusive, o Instituto, que o professor faz parte, algumas fundações, mas também corporações, como a IBM, o Google, a Microsoft, a Intel. Então, aparecem realmente corporações de peso, que muito tem a ver com o nosso sistema, o sistema que nós estamos vivendo, da globalização, né? Sistema vigente hoje. E vamos, então, iniciar a introdução do livro. Ele diz que no passado a educação se resumia a ensinar algo novo para as pessoas. Hoje significa certificar-se de que as pessoas irão desenvolver uma bússola confiável e habilidades de navegação para se encontrarem em um mundo cada vez mais incerto e ambíguo. No capítulo 1, o livro ele traz uma reformulação da educação, dizendo que o mundo está em constante mudança, e as tendências e os desafios globais, né? Então, ele coloca que a educação em 4 dimensões, ela fornece uma estrutura de organização das competências necessárias para este século.
é interessante a proposta porque fala de uma inovação que não apresenta uma lista geral e única de tudo que as pessoas devem aprender. Como, por exemplo, nós estamos acostumados a ver que a pessoa tem que aprender a ser, a ter colaboração, a pessoa tem que aprender a ser uma pessoa comunicativa, todas aquelas propostas de lista que geralmente eles trazem. Mas ele define os espaços em que os educadores, planejadores de currículos escolares, formuladores de políticas públicas e estudantes podem estabelecer e o que deve ser ensinado em seu contexto, né, e para o futuro. Só que essa questão da lista, ela está inserida nesses espaços. Então, é uma das coisas que eu já começo colocando, porque ao final nós vamos observar bem isso. O projeto Educação 2030 da OCDE, ela se baseia nesse trabalho que ela está criando do Centro de Redefinição do Currículo, que é o CCR, e tenta fazer de uma forma colaborativa. A OCDE está atualmente desenvolvendo uma estrutura de competências por meio de uma análise comparativa das estruturas de currículos internacionais. Agora, o que eu achei interessante também, contando com o poder de convocação da OCDE, a estrutura será testada, aperfeiçoada e validada de forma interativa com as partes interessadas de múltiplos níveis de comunidade global. Então, essa questão de sempre a gente está observando o poder que a OCDE tem em relação ao ambiente global, em relação ao mundo, né? E de que forma que isso vai ser feito? Se vai realmente ser feito de uma maneira democrática e que vai atender a todos os países, independente de qual nível esse país seja em relação à hierarquia dos mais ricos ou não. A hiperconectividade eletrônica do mundo, ela apresenta uma categoria em uma escala totalmente nova de possíveis problemas. Então, com isso daí, né, são questões que eles fizeram com que a gente pudesse observar no primeiro capítulo, né, levando sempre a questão do foco para o Fórum Econômico Mundial, que recentemente reuniu especialistas em economia, geopolítica, sociologia, tecnologia, ou seja, mostrando vários setores, várias comunidades acadêmicas, né, para fazer uma lista das tendências e desafios globais urgentes. E daí eles fizeram esse gráfico das interconexões, né, entre as várias tendências, realçando importantes ligações, né, entre o aumento da desigualdade de renda, o aumento considerável nos riscos da instabilidade social. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, porque o gráfico ficou um pouco pequeno, né? Não sei se eu consigo colocar aqui para ajustar para o... Ô, Ícaro, como é que eu faço para poder colocar em forma de apresentação? Vocês estão vendo em forma de apresentação aí? Diana, tem que apertar, deixa eu ver qual é o botão, viu? Acho que é o F10. F10? Não entendi. F10, tela do computador somente, duplicar. Então... Estender. O Ctrl L e ele vai fechar tudo, mas vai acabar diminuindo. Acho que o maior que cheguei. Você pode dar o zoom aí em cima. Só Aumente o zoom. 52,6, pode aumentar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ele não vai focar direito, né? Não vai dar para ver direito. Distorce, né? Então não adianta. Ficou ruim assim? Não, tá legal. Deixa eu ver se eu coloco um pouquinho menor. Vou voltar ao que estava, então. Esses riscos e tendências, eles não são aqueles que poderíamos ter previsto há 50 anos, né? E eles continuarão a interagir e evoluir de formas inesperadas, né? Enquanto isso, os estudantes continuam estudando o mesmo currículo escolar, despreparados para encarar os desafios de nosso mundo. Então, é sempre aquela mesma história que a gente já fala e que já é algo que estamos sempre repetindo, né? O que ele fala também no primeiro capítulo que eu achei interessante trazer, a questão da sustentabilidade, a explosão da população humana,
atingiu níveis insustentáveis. Então, estamos todos em uma rede globalmente interconectada, interdependente de sistemas de suporte à vida. Esta explosão traz grandes consequências. Nossas sociedades estão presas em uma rede de padrões de consumo e competição. Estamos rapidamente acabando com os recursos que temos para sobreviver. Então, por causa disso até, né, que eu achei interessante a gente trabalhar, por exemplo, até mesmo a questão ideológica, né, as ideologias, como a gente estava brincando no grupo essa semana, os pensamentos, até isso se torna uma competição. O meu pensamento, o meu autor, a minha ideologia é mais forte, é mais interessante, ou tem mais poder que a sua, sabe? Até isso a gente tem que se preocupar, porque tudo isso está nesse movimento, né? O uso do acrônimo, né, o VUCA, também é algo que ele traz no primeiro capítulo, que é a volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, como algo também que teve um novo significado no mundo, cada vez mais difícil, onde não podemos mais prever nem gerenciar. O nosso futuro depende, em parte, dos nossos valores. Então, esse uso dessas palavras, elas são importantes, por quê? Porque abriu um leque de discussão, de debate, onde as tendências de consumismo, materialismo, mostra que, embora insustentáveis a longo prazo, vão sofrer grande influência, principalmente social e cultural, ou melhor, já sofrem, né? Impacto da tecnologia na sociedade, isso também é algo que ele traz, eu achei interessante esse pensamento do Jonathan, onde ele fala, a tecnologia nos dá poder, mas não diz nem pode dizer como usá-lo. E isso nós sabemos bem. Por exemplo, a descoberta científica, elas estão sujeitas à mesma dualidade da questão positiva e negativa. A energia nuclear, ela pode ser usada de maneira positiva, como uma fonte de energia abundante, como também pode ser usada de forma negativa para fazer armas destruidoras. Então, esse é algo também que ele traz para a gente poder discutir, debater, né? Tecnologia, automação, né, tudo isso como fatores que levam a outros temas que a gente também tem que repensar, questão dos empregos, da terceirização. Nós estamos atualmente preparando os estudantes para empregos que não existem ainda, usando tecnologias que não foram inventadas para resolver problemas que ainda não conhecemos. Esse pensamento do Richard também achei interessante trazer. Então, nós temos pontos para analisar, principalmente a diferença entre os pontos de automação e os pontos que são vistos e são trabalhados pelos humanos. Em relação aos pontos da automação, o que a gente percebeu com essa leitura? A velocidade e a precisão são coisas que nós conseguimos muito com a tecnologia, principalmente que, né, observou com um impacto na tecnologia, a velocidade e a precisão são fatores importantes. Agora, os pontos que os humanos possuem, que nada poderá substituir, a flexibilidade, né, que o ser humano sempre vai ter, e a síntese, o poder de síntese. Então, a demanda por pessoas que se destacam em tarefas criativas e interpessoais, isso é algo que nenhuma máquina vai poder substituir. Essas são as tarefas mais difíceis de automatizar ou de se tornarem remotas. Então, enquanto os computadores assumem tarefas rotineiras, com sucesso, os humanos ficam com os empregos que eles fazem melhor. Aí são pontos também que a gente precisa discutir, né? Pode dar continuidade, Ícaro. Pronto, nesse capítulo 2, o livro, ele inicialmente começa trazendo a questão ele resgata os objetivos de Maslow, quando ele cria a questão da pirâmide das necessidades. E é bem interessante essa pirâmide quando a gente vê que enfatiza a ideia que os níveis inferiores,
que muitas vezes eles são considerados, na verdade, eles não são considerados como fatores essenciais, eles são mais essenciais ao bem-estar de uma pessoa e que sem eles, se eles não forem satisfeitos, as necessidades que vêm acima dele não serão facilmente atendidas. Esse é um dos grandes problemas. Então, com isso... Um momentinho. Então, ele começa falando desse de Maslow, então, que é bem interessante, a gente dá uma olhada aí, ele traz, por exemplo, a questão do ar, da água, dos alimentos, eles são necessidades metabólicas, mas eles fazem parte dessa conjuntura educacional. E se esses fatores fisiológicos eles não forem levados em consideração, como a segurança, os sentimentos, a estima da pessoa, tudo isso faz parte, e ela tem que ser considerada. Então, ele começa a trazer a questão também dos objetivos sociais, que o mundo todo está se tornando muito interconectado. Então, os objetivos sociais, eles devem expandir para níveis de conscientização ampla, de complexidade, de escala, porque agora a gente não pode mais considerar, pois agora a gente precisa considerar como a gente afeta os outros, tanto de forma presencial quanto virtualmente, principalmente nessa época pandemia e pós-pandêmica, que a gente vai ter que estar considerando isso, a questão do cyberbullying e tudo mais. Entendeu? Então, isso é um ponto que deve ser grandemente considerado. A questão dos objetivos de educação, o que é que ele traz? Quais seriam esses objetivos de educação? Como a educação formal considera os objetivos dos indivíduos e da sociedade? Isso é um questionamento que ele traz. Então, ele traz alguns tópicos que eles deveriam ser tratados dentro da educação. Por exemplo, os cuidados às crianças. E isso acaba sendo o papel da escola, porque as famílias não estão individualmente todos os dias em casa com os filhos. Eles estão terceirizando isso para o papel da escola. A questão da socialização, que ao se engajarem com os outros, os estudantes eles vão aprender essas habilidades sociais por meio de diversas interações. A questão da acreditação e da avaliação, que o selo de aprovação, como é que é dada essa aprovação do sistema educacional formal? Através de avaliações. E a questão dos objetivos e padrões e currículos da educação, que é basicamente o tópico que ele vai traçar durante todo o texto, durante toda a obra, que é o conjunto padrão de conhecimento, das habilidades, das competências e como eles devem ser aprendidos. Isso tudo é criado para fornecer aos estudantes a compreensão básica das disciplinas. Mas o que vai além disso? Então, para que a educação atenda com eficiência essa questão das necessidades, dos objetivos individuais e da sociedade, essa questão do conjunto padrão desses princípios e das práticas educacionais, elas têm de estar alinhadas ao desenvolvimento pessoal dos indivíduos, porque é somente com tudo isso que os desafios da sociedade, juntamente com essas necessidades individuais das pessoas, elas vão ser levadas em consideração, tanto de forma local, como de forma global. Então, aí ele traz a questão da educação está evoluindo, a questão que ele traz, né? A questão das qualidades e competências para o século XXI. Primeiramente, essa questão da educação está evoluindo. Isso é um questionamento, na verdade, ele faz, é uma interrogativa. Então, estão cada vez mais surgindo novas disciplinas. Elas surgem a todo momento, mas em nenhum momento é repensada a questão de você ver as que hoje estão sendo ensinadas, elas precisam continuar sendo ensinadas. Não deve haver meio que uma reciclagem nesse conteúdo programático que está sendo ensinado. As disciplinas, elas vão surgindo e elas vão sendo acrescentadas ao currículo demasiadamente extenso que já existe, e acaba que o ponto que essa disciplina deveria alcançar acaba se perdendo nessa seara de coisas enormes que os alunos já têm para poder aprender, que os professores têm para poder ensinar. Então, a educação acaba ficando parada. Ela está nessa inércia histórica, é isso que ele traz, a questão da inércia histórica da educação. E ele traz também eles trazem a questão das qualidades e as competências para o século XXI. Aí ele cita algumas, por exemplo, a questão da adaptabilidade. Ele traz outra também, que é a questão do balanço, você saber balancear, entendeu? Isso é um ponto muito positivo. A outra habilidade que ele traz junto a essas duas é a questão da... Um momentinho. Isso, é a questão do balanço, perfeito. É a questão do balanço. Então, essas são algumas das qualidades para o século XXI. E quando a gente vai para o capítulo 3, você pode passar, Diana, por favor? Quando a gente chega no capítulo
3, deixa eu passar aqui para mim. Pronto. Aí ele vem trazendo a questão da dimensão do conhecimento. Então, ele vai trazer esse comparativo do que era o conhecimento tradicional, o que é o conhecimento moderno, e quais são as demandas e os estresses ambientais para hoje. Então, ele começa com essa questão do conhecimento tradicional. Quando ele traz essa questão do conhecimento tradicional, ele traz essas duas figuras, que era como, na Grécia Antiga, eles definiam quais eram as 7 artes liberais mais básicas, para que você pudesse depois adentrar num outro conhecimento mais profundo. Então, na Grécia, só a título de curiosidade, seriam gramática, lógica, retórica, astronomia, geometria, aritmética e música. E depois que você concluísse tudo isso, é que o indivíduo estaria qualificado para poder começar esses estudos mais específicos. E à época não tinham grandes cursos, não tinham tantos cursos, era apenas filosofia, teologia, direito e medicina. Mas você tinha esse escopo que ele deveria ser seguido para os indivíduos que quisessem se aprofundar mais em outras áreas. Aí ele traz a questão do conhecimento moderno. Aí ele faz um questionamento aqui. O conhecimento moderno... Um momentinho. Um momentinho, pessoal, que fechou aqui o arquivo sem querer. Então, quando ele traz a questão do conhecimento moderno, ele prega a importância dessa interdisciplinaridade. Você tem que trabalhar, né, nesse modelo educacional que ele traz, dessas 4 dimensões, essa interdisciplinaridade. Entendeu? Os alunos, eles têm que saber que as disciplinas, elas se interconectam, elas não funcionam simplesmente sozinhas naquele pequeno escopo delas, não, vai muito mais além disso. Então, essa ideia, ela é muito importante, ela deve ser trazida à tona. E depois ele traz algumas demandas e estresses ambientais, porque o que ele traz é o seguinte, como Diana explicou anteriormente, os seres humanos estão, em poucas palavras, acabando com o mundo. Os recursos naturais, eles estão se esgotando, estão cada vez mais escassos, e ele vê que, muito possivelmente, mais na frente, a gente vai ter uma grande briga de pessoas para poder ver quem é que vai ficar com todos esses recursos, e à época vão ser muito poucos. Então, ele traz algumas demandas e estresses ambientais, como, por exemplo, essa questão da alfabetização global, do letramento informacional, do pensamento sistêmico, do design thinking, da alfabetização ambiental, do letramento digital. Basicamente, o que ele traz aí, em poucas palavras, para a gente ser bem mais curto. Essa questão da alfabetização global, você pensar que você faz parte do mundo, a gente traz a questão do pensamento sistêmico, todos nós fazemos parte de um sistema, de 1, 2, 3, 4 sistemas. Então, a pessoa ter a ideia de que ela faz parte de algo maior do que ela, tem de ser trazido. A questão da alfabetização ambiental para justamente lutar contra essa escassez que vai haver no mundo desses recursos. O letramento digital, o letramento informacional, a quantidade de informações que as pessoas hoje elas têm acesso. Antes eram 3 canais de TV. Hoje a quantidade de assuntos e tópicos e sites e livros e PDFs é muito grande. Então, como é que as pessoas elas estão conseguindo engolir essa informação? Será que está só entrando, mas não existe uma consciência crítica a respeito do que está sendo recebido? Então, isso aí foi basicamente o que ele trouxe nesse capítulo 3. Pode dar consciência, Diana. Ok. O 4º capítulo, então, ele entra na dimensão das habilidades. E agora ele começa a aprofundar o modelo que realmente ele traz com essa estrutura do CCR, da redefinição do centro de redefinição do currículo, na realidade. A dimensão, ele coloca a educação como modelo que possui o quê? Possui 4 dimensões. A primeira dimensão seria o conhecimento, o que sabemos e compreendemos. Então, essa dimensão do conhecimento, que nós já conhecemos muito bem, né? Porque nós, como professores, estamos acostumados a sempre estarmos o quê? Ensinando e trabalhando com o conteúdo. Então, o conhecimento, a parte conteudista, está sempre fazendo parte das nossas aulas. Ele coloca isso. A questão do conhecimento é o que nós sabemos e compreendemos, e traz que nós devemos trabalhar o quê? A questão do tradicional, por exemplo, a matemática,
o conhecimento moderno, como hoje se fala em empreendedorismo, e temas que são temas que ele trabalha a questão transversal. Aí ele dá um exemplo, alfabetização global, como o nosso colega acabou de falar, que mescla, né, os conhecimentos. Além disso, nós temos a outra habilidade, que é a habilidade, o outro tipo de dimensão, que é a habilidade, né? A dimensão da habilidade é como usamos o que sabemos. Então, como nós vamos usar esse conhecimento? No momento em que ele fala dessa dimensão da habilidade, aí sim ele começa a dar aquelas listinhas que eu falei, que a maioria dos programas, né, que trabalham com as habilidades costumam ter. Ele fala dos 4 Cs, que é a criatividade, pensamento crítico, em inglês começa com C, né? Comunicação e colaboração, por isso que se chama 4 Cs. Esses 4 Cs, justamente, eles são as 4 habilidades que vão colocar esse conhecimento na prática. Então, criatividade, crítica, comunicação e colaboração. Além disso, tem a outra dimensão que eles trabalham, que é a dimensão do caráter. Essa dimensão do caráter nós vamos falar no capítulo 5. Eu vou especificar melhor para vocês, que é como realmente a pessoa se comporta e ela se engaja no mundo. E todas essas 3 dimensões que eu acabei de falar, elas estão em volta numa outra dimensão, que é o meta-aprendizado, que é justamente como a pessoa vai refletir e se adaptar. Ele chama também como a metacognição, que é a mentalidade de crescimento. Então, isso daí, na verdade, os autores chamam como educação em 4 dimensões. É o modelo que o livro traz. Basicamente, o resumo do livro está nessas 4 dimensões, ok? Bem, o que eu achei interessante, do que eu trouxe para vocês, é que existe uma palavra em inglês que eu não conhecia, que junta a questão da educação e o mercado de trabalho. Como é que fala essa palavra em inglês, por favor, colega Ícaro? Deployment. Isso, deployment, é isso? Então, essa palavra é uma expressão que significa integração entre educação e mercado de trabalho. Aí, Simone, já aprendi uma coisa nova com esse estudo, tá vendo? Que tem a ver, inclusive, com a minha tese aí. Vamos passar, então, para o 4º capítulo, que é a dimensão do caráter. Aí, nesse capítulo, eu não consegui trazer só o que os autores colocam, eu trouxe também uma crítica, por isso essa mãozinha aí. Por que desenvolver a qualidade do caráter? No livro, ele coloca que a educação do caráter se refere à aquisição e ao fortalecimento de virtudes, qualidades e valores, crenças e ideais, e a capacidade de fazer escolhas inteligentes para que a vida seja equilibrada e a sociedade seja próspera. Por isso que eles acreditam de que também é interessante desenvolver a qualidade do caráter. Que uma pessoa que não desenvolva o caráter, ela não tem como ter realmente uma educação na sua profundidade, na sua plenitude. Voltando, então, para que a gente possa fixar melhor o modelo dessa educação em 4 dimensões, eles colocam que o conhecimento, que já existe bastante na escola hoje, a habilidade, que é a prática do conhecimento, e o caráter, que nós já estudamos também muito na escola, isso como uma forma de quê? Estudamos como educação moral e cívica, essas coisas, né? Mas eles querem aprofundar de uma outra forma, né? E tudo isso com o meta-aprendizado. Então, quando ele fala que a educação do caráter se refere à aquisição e ao fortalecimento de virtudes, qualidades e valores, crenças e ideais, e a capacidade de fazer escolhas inteligentes para que a vida seja equilibrada e a sociedade seja próspera, e coloca 6 qualidades do caráter que devem ser treinados dentro, né, da escola, eu aí trouxe a minha crítica a partir daí. Por quê? A primeira
qualidade que eles colocam de caráter é essa palavra em inglês. Pode falar, por favor, Ícaro? Mindfulness. Como é que fala? Mindfulness, é isso? Mindfulness, isso. Isso daí, quando eu fui procurar o significado e fui estudar também no livro, é a consciência que surge de prestar atenção, de propósito, no momento presente, sem julgamento. Nada mais é do que a consciência. Então, na verdade, essa palavra é a pessoa criar o quê? Uma consciência maior. Então, assim, eu paro e penso, como que o caráter faz a pessoa criar uma consciência? Pode ser, mas fica uma interrogação. Curiosidade. Tudo bem, vamos lá. Coragem, tem a ver com caráter? Tudo bem. Resiliência, o que é resiliência? É você ultrapassar as intempéries, né, do ambiente. Você o quê? Ser resiliente é você conseguir vencer todas as adversidades do ambiente que está ao seu redor. Isso tem a ver com seu caráter? Uma interrogação também. Ética, que mais tem a ver com a questão do caráter? Liderança, gente, eu botei esse sinalzinho vermelho aí, porque, como estudiosa na área de gestão, a liderança, ela é aprendida, ela pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida. E existe a liderança negativa e a liderança positiva. Então, até que ponto, realmente, isso tem a ver com qualidades do caráter? Bem, eu estou trazendo isso só para poder a gente começar a esquentar para o debate. Eles colocam como as 6 qualidades do caráter para formar o caráter de uma pessoa. E, assim, eu trouxe, porque eu tenho que trazer para falar do livro, mas eu tenho alguns questionamentos. Aí eu fui procurar também uma definição do que é o caráter na realidade do homem. E eu tenho certeza que Tatiane vai cair aí nesse ponto. O que é caráter? Segundo o dicionário Aurélio, caráter é o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo e que ele determina a conduta e a concepção moral. O caráter é a característica responsável pela ação, reação e expressão máxima da personalidade. É a maneira de cada pessoa agir e expressar-se. Tem a ver com os princípios, valores e ética de cada um. Então, assim, a dimensão do caráter, eles colocaram no livro que foi melhor essa palavra, porque tem a maioria das outras culturas, eles trabalham melhor esse termo caráter. Todas entendem melhor o que seja caráter. Mas caráter é algo que trabalha com princípios, valores, ética. Eu achei complicado você entrar nessa seara para poder você criar um modelo em relação à educação que mexa com isso, porque, na realidade, você está trabalhando com o comportamento da pessoa, né, e o caráter, ele, sei lá, não sei até que ponto que você pode colocar qualidades como liderança, como curiosidade, como qualidades que formam o caráter, não sei. Vamos deixar isso para o debate, né? Eu só coloquei essa mãozinha para que a gente possa lembrar na hora de fazer a discussão. Pode dar continuidade, colega. Pronto, aí ele já entra nessa questão de aprofundar um pouco mais o que ele começou no capítulo anterior, que é essa dimensão do meta-aprendizado. O que ele traz sobre isso? Ele apresenta a prática da reflexão para que o indivíduo ele tenha a capacidade de aprender com o seu aprendizado. Ele vai interligar na mentalidade de crescimento, capaz de estimular e aprender, adaptando o seu saber e comportamento com base em seus objetivos. É aquela coisa, como ele fala, de pensar sobre o pensamento. E definindo isso como a questão da metacognição. Aí tem um tópico no slide que ele trata sobre essa questão da mentalidade do crescimento. E tem uma figura no material que ela é bem legal, mas sendo que ela é muito grande e não tinha como colocar no slide. Que ele trata dessa diferença da mentalidade fixa para a mentalidade de crescimento. Aí ele traz essa questão da mentalidade fixa como aquela pessoa que sabe que é inteligente e trabalha só em cima da inteligência, mas ela não procura aprimorar aquilo que ela tem.
E a mentalidade de crescimento, não. Você traz essa questão de abraçar os desafios, de questão de persistir se encontra um obstáculo, que vê a questão do esforço como um caminho e não como uma mentalidade fixa, que vê o esforço como algo que vai ser frustrante. A crítica, essa mentalidade de crescimento, ele vê com aprender com as críticas. Já essa mentalidade fixa, não. Ele vai ignorar o feedback, como você dissesse, eu sei o que eu estou fazendo, eu não preciso de uma crítica. Então, é a questão de você pensar sobre o pensar. E ele continua fazendo isso que ele trata como a metacognição, ela envolve essa questão dos pensamentos de alto nível e de nível inferior, e os processos mentais passam por determinados estágios. Aí tem uma parte na página 140 que ele traz o seguinte, que os estudantes com orientação para o aprendizado tendem a usar mais estratégias metacognitivas e a atingir níveis mais altos de realização acadêmica. É a questão de você se questionar, você não ter essa questão de uma mentalidade fixa, que você fique parado no tempo, que você acredite que aquilo que você sabe, ele não existe uma possibilidade de mudança. Quando ele vai para o capítulo 7, você pode mudar? Diana, por favor. Ele traz essa questão da breve discussão do aspecto sobre o como, que ele fala que a gente tratou muito sobre o quê, mas agora vamos tratar sobre o como. Então, os autores eles começam a inserir referenciais sobre o currículo e o desenvolvimento profissional, partindo da premissa das 4 dimensões, que a reflexão segue uma linha de objetivo da educação para os estudantes do século XXI. Eles vão construir seus conhecimentos, eles vão aprender suas habilidades, eles vão qualificar o caráter, vão desenvolver as estratégias de metacognição. E nesse enfoque é que o professor e a escola passam a ter um olhar para a aprendizagem associada a projetos que desenvolvam a criatividade, que partam a partir de problematizações, que tem o uso de artefatos tecnológicos como suporte. É muito importante essa questão da tecnologia, a interação com a tecnologia, a interação do currículo com um desenvolvimento profissional. Entendeu? É importante trazer isso. Então, tais características citadas vão além de atividades expositivas por parte do professor. Então, a aula simplesmente não pode ser o professor fala, o aluno fica calado. O conteúdo e a competência são os principais fatores associados ao que a tecnologia permite. Pode continuar, Diana. Ok. Desculpe, não é o capítulo 6, não, gente. Aí é o capítulo 8, que entrou como capítulo 6 aí, mas são as conclusões, né? É o último capítulo do livro, onde ele fala sobre a educação, evidência e ação, meta-aprendizado social. E aí vem a pergunta que é a chave do livro, que é o que os estudantes devem aprender para ter sucesso no século XXI. Né? O que os estudantes devem aprender? Fica claro, né, que assim, essa pergunta é uma pergunta que deve ser construída pelos próprios estudantes. O que é que eles querem aprender? Né? Não é o que as instituições querem que eles aprendam, tá? Mas a gente, antes da gente começar o debate e terminar esse trabalho, seria bom a gente assistir um vídeo de 2 minutos, onde o próprio redesenho do currículo traz, né, para poder a gente só tentar entender um pouco a mentalidade desses autores em relação a esse livro. Você coloca, por favor. Eu tenho que sair, né? É isso, Ícaro? Eu tenho que sair? Para você colocar? Deixa eu ver se eu consigo botar ao mesmo tempo, Diana. Eu acho que você tem que sair, que não está deixado, não. Você tem que tirar aqui o seu. Eu estou apresentando ainda para a apresentação, né? Isso, pronto, agora eu consigo. Chegou aí? Ainda não, tá rodando. Começou.
Eu vou voltar, então, à apresentação, viu, Ícaro? Só para terminar. Ok. Só um minutinho. Começou? Sim, começou. Então, esse capítulo da conclusão, ele mostra o seguinte, afinal de contas, a ciência ainda não comprovou isso, né? É perigoso acreditar em uma falsa dicotomia sobre um fato científico, né? Que a ciência não comprovou que é 100% verdade, então nós não podemos dizer se isso realmente é verdade. Até conceitos científicos como a questão da evolução está sofrendo esse tipo de crítica, né? É aquela coisa em que a gente está sempre falando, né? Não é totalmente comprovado, então pode ser falso. Então é isso que o autor deixa claro ao final, na conclusão. Uma das razões da incompletude da evidência em relação a esse tema é que esses objetivos educacionais e medições do progresso social expandido são mais difíceis de avaliar do que o conteúdo memorizado ou as habilidades muito básicas, como a aritmética. Então, ainda assim, acreditamos que o currículo não deve ser avaliado com base na dificuldade ou facilidade de medição dos vários resultados. Isso foi uma parte que eu tirei da própria conclusão que ele coloca. O meta-aprendizado social, quando ele coloca essa parte, ele fala: todos nós estamos coletivamente engajados em um grande processo de meta-aprendizado com nossas sociedades. Estamos avaliando nossos objetivos e estratégias educacionais, monitorando e refletindo sobre nosso progresso, continuamente aprendendo com nossas experiências, tentando inovações enquanto seguimos em frente. Tudo para reformular a educação para os nossos tempos. Bem, com isso, ele apresentou a ideia dele, certo? A ideia dele é esse redesenho do currículo por meio desse diagrama aqui, onde ele coloca o conhecimento, a habilidade, o caráter e o meta-aprendizado como as 4 dimensões. Agora, para a conclusão, eu trago novamente aqui essa tela, onde está a pergunta: o que os alunos deveriam aprender para o século XXI, que é o que motiva esse estudo e esse livro, e os principais jogadores globais, ou seja, eles se chamam como parceiros que estão aqui tentando ajudar. Agora, qual é realmente a intenção de uma IBM, de um Google, de uma Microsoft em relação à educação, né? Uma organização econômica de desenvolvimento. O que é que eles querem realmente em relação à educação? E aí, com esse quadro aqui, eu abro o debate da tarde. E agradeço, em meu nome e em nome de Ícaro. Quer falar, Ícaro? Deixo para você. Não, tudo tranquilo. Eu também agradeço a todos pela atenção.